Meus amigos e irmãos, chegamos ao penúltimo livro do Antigo Testamento, o penúltimo dos profetas menores, o profeta Zacarias, cujo livro foi escrito entre 520 e 475 a.C. Como temas principais desse livro temos a reconstrução do templo e a vinda do Messias. Zacarias era filho de Baraquias e neto de Ido. Começou a profetizar 2 meses depois de Ageu. Como este, exorta os judeus a apressar a restauração do templo. Fala tão claro sobre o Messias que até parece um evangelista. Prediz a conversão dos judeus no fim do mundo. Esse é o profeta Zacarias, que nós ouviremos nos próximos dias na voz do pastor Fábio Alves. Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Zacarias, capítulo 1, chamado para voltar ao Senhor. Em novembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram, recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Um homem entre as murtas. 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão durante a noite, viu um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas num desfiladeiro. Atrás dele, havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que significam estes cavalos? Eu lhe mostrarei, o anjo respondeu. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou, eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, percorremos toda a terra e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse, ó Senhor dos Exércitos, durante esses 70 anos tens estado irado com Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão delas? E ao anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo me disse, proclame esta mensagem, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião, mas estou extremamente irado com as outras nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor, voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Diga também, assim diz o Senhor dos Exércitos, as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. 4 chifres e 4 ferreiros. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significam estes chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu, esses chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que estes homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu, os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Capítulo 2. A futura prosperidade de Jerusalém. Quando levantei os olhos outra vez, vi o homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. Ele respondeu, vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento.
Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. O outro anjo disse: corra e diga àquele jovem: um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor, e eu serei a glória no meio da cidade. Os exilados são chamados de volta. O Senhor diz: saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos 4 ventos. Saia, povo de Sião exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos Exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse: quem lhes faz mal à menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar essas nações e seus próprios escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. O Senhor diz: cante e alegre-se, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor na Terra Santa, e mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua santa habitação. Capítulo 3. A purificação do sumo sacerdote. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora, olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados desta terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Capítulo 4. Um candelabro e 2 oliveiras. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor: Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou.
Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.